Olá pessoal, bom, estamos de volta mais uma vez nessa semana, então hoje a gente vai continuar com as nossas aulas de Sociologia. Bom, como de costume, vamos resgatar então rapidinho o que a gente já viu. A gente viu até agora o que é Sociologia, algumas dos principais termos, das principais palavras e expressões que são usadas no estudo sociológico. Também vimos a questão do contexto histórico de surgimento da sociologia, né, e por que ela é tida como filha das revoluções, especialmente da Revolução Industrial, né, e também vimos os pensadores considerados clássicos da sociologia, né? Sendo eles, primeiro a gente viu o positivismo, né? A respeito do positivismo, citamos lá o Augusto Comte, né? Para falar da filosofia positivista. Depois falamos também do Émile Durkheim e de toda a sua explicação sobre o fato social, solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Falamos também a respeito do Karl Marx e toda a sua discussão sobre o fato, sobre as classes sociais, né? E sobre a ideia de revolução, transformação social, a luta de classes envolvendo todo o processo histórico, motivando, movendo a sociedade como motor da história. E aí sobre o modo de produção capitalista, o processo de exploração, tudo envolvendo o pensamento de Karl Marx, né? E depois falamos de Max Weber. Max Weber aí vinculado à ação social, à categoria ação social e tudo que move ações sociais racionais, ações sociais irracionais, né? E a subjetividade dessa ação e das interações sociais transformando a nossa sociedade, tá? Então foi isso que a gente viu inicialmente e agora nós passamos por uma área da sociologia também chamada de sociologia das organizações, tá? Essa área específica da sociologia, ela está vinculada com um entendimento mais específico e aplicado, também estudada dentro da teoria geral da administração, porque como vimos, a sociologia ela tem esse vínculo com o entendimento das instituições, da organização dessas instituições, daquilo que edifica os processos da sociedade, tá? E das organizações, dos grupos, enfim, o funcionamento dessa sociedade, tá? Então, especialmente pensando na sociedade mais complexa, né, na civilização pós-revolução industrial, tá? Então, é esse o entendimento. A partir de agora, então, nós vamos pensar primeiro, também esse estudo vai ser feito em duas etapas, eu vou dar os critérios dessas duas etapas, tá? Hoje a gente vai começar a sociologia das organizações, ou sociologia organizacional, as duas denominações são bem-vindas, são aceitas, e isso está tratando principalmente de como as instituições, tomadas aqui como organizações, elas funcionam. Que critérios, teorias, quem criou ou pôs em prática esses critérios, teorias de organização. Por isso, sociologia das organizações. Muito bem, minhas referências são o material didático de vocês, que vocês têm lá na sala de aula virtual, que vocês já conhecem, e também esse aqui, que é o livro Sociologia das Organizações, do Reinaldo Dias, tá? Que é bem legal e eu me embaso muito nele também, tá? As duas são 3 indicações aí, tem mais textos lá, depois a gente vai trabalhar também um pouco deles, né? Mas esses aqui são os principais, digamos assim, que eu utilizo, tá? Bom, entrando propriamente no conteúdo novo, Sociologia das Organizações, os pensadores considerados tradicionais ou clássicos, pensamento clássico ou tradicional, aqueles que começaram aí dentro desse vertente específico da sociologia. Então, vamos lá.
Para começar, a gente tem uma noção bem clara do que é, a gente precisa ter uma noção bem clara do que é que envolveu. Então, cada uma dessas noções, desses entendimentos de como se organizam as instituições, parte de alguns pressupostos, conferem, portanto, um dado contexto real de entendimento das coisas. Nós estamos pensando aqui, virada do século XIX para o século XX, tá? Então, assim, ali na primeira metade do século XX também, nós estamos pensando num contexto específico, né? E aí tem alguns pressupostos fundamentais. Vou traçar aqui um primeiro pressuposto que é fundamental para a gente pensar para a gente olhar para essa compreensão, para esse entendimento tradicional, digamos assim, né? Clássico, tomado como clássico das organizações. Primeiro ponto é como o ser humano é visto. Isso é fundamental, é o ponto de partida. A gente precisa necessariamente partir disso. Como que o ser humano é entendido, tá? Então, de acordo com esses pensadores, um dos norteadores que é mais ou menos comum a eles, que de alguma maneira eles frequentaram, com o qual eles estavam lidando, especialmente aqueles que estão preocupados com a organização das indústrias, ele de quê? É um pressuposto de que o ser humano, aquele trabalhador, ele, até por natureza, né, ele não é alguém que gosta de trabalhar. Por quê? Porque trabalhar não é bom. Trabalhar é algo que não é bom no sentido de ser prazeroso, né? É um negócio meio complicado, chato, é desgastante. Então, tem uma noção de que o ser humano é um ser indolente, que ele trabalha porque precisa, porque se não precisasse, se não fosse obrigado, ele não trabalharia. Por que isso é tão importante? Vocês vão ver na continuidade que todas as noções que a gente tem a partir daí mostram esse ser humano sendo impulsionado para o trabalho, tá? Então, ele tem que ser empurrado, tem que ser até coagido a trabalhar, porque do contrário ele não vai querer trabalhar. Imagina, vai trabalhar para quê? Porque sou obrigado, porque preciso do dinheiro para o meu sustento. Do contrário, se o meu sustento está garantido, se está tudo bem, eu não trabalho, né? Então, é essa a percepção inicial. Então, uma delas. Outra percepção fundamental aqui que a gente tem que traçar é quanto ao objetivo, tá? Então, o objetivo central. Por que eu olho para a administração? Por que eu olho para as organizações? Por que eu penso em como organizar as coisas melhor? Né? Pensa em organizações como uma corporação, uma empresa, um setor dentro de uma estrutura mesmo de Estado, tá? Então a gente pode pensar como uma organização, sobretudo a grande indústria, sem sombra de dúvidas, tá? Então, aqui pensando nisso, esse pensamento clássico, né, ele entende que o objetivo central, então, de organizar é eficiência e produtividade. Significa o quê? Produzir mais e com menos esforço possível, menos tempo, enfim. Nós precisamos ter lá na frente o melhor produto com o menor gasto, o menor esforço e mais rápido possível, tá? Então, eficiência e produtividade. Produzir muito e muito bem. Tá? Esse é o objetivo de todos eles, esse é o foco central. Então, lembre-se sempre, aqui nos pensadores clássicos a gente está olhando essa eficiência, essa produtividade e partindo do pressuposto que o ser humano ele precisa ser, de alguma maneira, coagido, pressionado, estimulado desta forma. Ele tem que ser empurrado para poder trabalhar. Ele não trabalha simplesmente porque quer, porque é bom trabalhar, né? Ele trabalha, ele é indolente,
e ele trabalha porque de alguma maneira é impulsionado a isso, pela necessidade mesmo, ou até por algum estímulo de força. Tá? Então, é nesse sentido que, de alguma forma, todos se organizam. Bom, é isso. Muito bem, então vamos começar com o nosso amigo Taylor, Frederick Taylor, tá? Bom, ele viveu entre 1856 a 1915. Bom, nós vamos pegar resumidamente, leia o material, é muita coisa, mas vamos pegar os principais pontos aqui só para dar andamento nisso, tá? Então, o Frederick Taylor, o que ele tinha como uma ideia central? Então, assim, eu quero fazer que minha organização funcione muito bem. O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso ter controle do fator humano. Por quê? Porque o fator humano ele tem uma série de agravantes complicados. Como eu já falei, né, tem aquele pressuposto da indolência, mas tem um fator específico aqui porque o Taylorismo também é chamado de administração científica. Então, por que administração científica? Porque ele está partindo aqui da ideia de que conhecimento é poder. Tá, mas o que isso tem a ver com a questão do fator humano? Isso é fácil de explicar. Pensa bem, você tem uma empresa. Legal, tem uma empresa. Tenho lá meus funcionários trabalhando. Tá, legal. E a empresa está funcionando bem. Eu sou o proprietário da empresa. Então, eu até sei o que eu fabrico, como fabrico. Só que tem um funcionário que está lá naquela função específica trabalhando há muito tempo. E aí tem um funcionário lá que é uma espécie de faz-tudo. Por quê? Porque ele está há tanto tempo na empresa que ele conhece bem o produto que é feito, conhece os processos, então ele vai aqui, vai acolá. Quando você precisa resolver alguma coisa, às vezes nem você resolve. Porque aquele cara sabe de todo o processo ali, já é o velho de casa, e você tem que dar um jeito de pedir para ele. Resultado, conhecimento é poder, e o conhecimento sendo poder, neste caso desse funcionário, o poder está na mão dele. Só que a empresa é minha. Ele não pode ter mais poder do que eu. E se ele se desentender comigo, se ele morrer, se eu quiser demiti-lo, então eu estou na dependência do conhecimento dele numa dada medida. E isso não é legal. Eu tenho que ter um controle do fator humano, da atuação dele. Isso tem que estar na minha mão, na mão daqueles que eu queira que estejam com isso. Eu não posso deixar isso funcionar dessa maneira. Então, como que eu vou fazer? Então, ao organizar as minhas funções, eu tenho que partir do pressuposto que conhecimento é poder. Então, vamos fazer o seguinte, vamos setorizar o negócio, tá? Então, para a gente poder organizar aqui. Então, primeira coisa, determina qual que é o lugar do trabalhador na empresa, isso é fundamental para Taylor, então vamos definir direitinho qual é o lugar de cada trabalhador na empresa, lá na produção, tá? E vamos, separa aqui a gerência está aqui. A gerência, ela tem que ter o controle desse fator humano, então ela tem que olhar para tudo, saber, olha, esse está aqui, esse outro está aqui, esse está aqui, cada qual na sua parte da produção, tá? Até porque o fator humano é visto como um problema. Por que ele é um problema? Bom, nesse período que ele está lá, ele não tem a possibilidade que a gente tem hoje da indústria 4.0. Ele não tem uma empresa que funciona sem pessoas. O desejo até seria, mas não dá. Você precisa de pessoas. A máquina, ela vai fazendo tudo programadinho. Agora, o ser humano não. O ser humano ele sente dor de cabeça, dor de barriga, um dia ele está bem-humorado, outro dia ele está mal-humorado. E aí você fabrica um produto e quem vai comprar o seu produto, por exemplo, eu vejo você usando uma camiseta. Nossa, camiseta legal, que marca que ela é, onde você comprou? Eu quero comprar uma também, né?
Aí você me fala o lugar, fala a marca, eu vou lá e quero comprar uma igual. Só que eu chego lá, vou comprar essa camiseta, por acaso, no dia que fizeram a sua camiseta, os funcionários estavam felizes, né? Tinha tido um casamento no dia anterior, todo mundo tinha comido, bebido, festado, a galera chegou para trabalhar bem pra caramba, né? Sorrindo, assim, todo mundo mostrando os dentes. Resultado, fizeram inspirados aquela camiseta. Todas as camisetas que saíram naquele dia saíram uma maravilha, e por acaso você comprou uma delas. E aí eu gostei e fui comprar outra igual. Quando eu cheguei para comprar, não tinha mais as camisetas feitas nesse dia lindo, maravilhoso, que estava todo mundo bem. Mas tinha, sim, a camiseta lá da mesma marca, né, do mesmo fabricante, até da mesma cor. Só que eu olhei para a camiseta e vi que não estava igual. Por que não estava igual? Porque ela foi feita no dia seguinte, né? E no dia seguinte eles tinham tido um transtorno, hipoteticamente, né? Claro, vamos só surgindo, só continuando isso como um exemplo, né? Para surgir um efeito de entendimento aqui, só para efeito didático, né? No outro dia, vamos dizer que aconteceu um imprevisto lá, né? E aí todo mundo estava muito chateado com esse imprevisto. Teve um problema lá, eles viram que uma pessoa, né, não estava bem, e aí todo mundo baixou o moral, estava desmotivado, aí deu dor de cabeça num, o outro ficou chateado, e aí eles fizeram sem aquela vontade toda, sem aquele empenho todo, aquela produção não saiu tão inspirada quanto a do outro dia. E aí eu fui comprar e dei justamente com a camiseta produzida nesse dia, né? Então, se fosse só máquinas, a máquina não tem disso. Ou ela está funcionando ou ela não está funcionando. O ser humano não é assim. Às vezes ele funciona extremamente bem, às vezes ele funciona bem, às vezes ele funciona mal, às vezes ele vai arrastando para funcionar, entendeu? Então, assim, é uma imprevisibilidade muito grande e uma variabilidade muito grande que a participação humana produz no resultado físico da produção, tá? Então, e a ideia dele não, nós temos que padronizar isso. Nós temos que garantir que tudo saia com uma grande uniformidade, tá? É essa a ideia deles. Eu estou postando resumo para vocês, vocês vão ver lá tudo isso esquematizado lá no resumo também, tá? E aí, se vocês quiserem, pode até assistir a videoaula com o resumo do lado para poder ir acompanhando o que está escrito lá, o que eu estou falando. Mas o resumo não substitui a leitura do material. Leia o material também. O resumo é um facilitador, tá? Então, é isso. Esse é o problema central. Então, a gente tem que pensar na produção com o ser humano sabendo qual que é o seu lugar nela, porque ele tem o seu lugarzinho ali e ele não pode entrar no meu, que sou o dono, né? Me colocando na posição de proprietário, né? E também temos que pensar que nós precisamos diminuir a variabilidade e a imprevisibilidade, portanto, essa falta de uniformidade na produção, dando um jeito de organizar bem esse ser humano, tá? Então a gente tem que usar a ciência para padronizar a produção e colocar o elemento humano no seu devido lugar para que ele cumpra as suas funções. Bom, legal. Aí ele traça uma série de elementos, tá? Eu vou citar aqui os 4 elementos que o Taylor sistematizou aqui. Primeiro, né, padronização do processo produtivo, tá? Então, assim, por quê? Porque eu daqui, né, enquanto gerente administrador, eu olho panoramicamente, eu tenho uma padronização de como funcionam as coisas. Eu já tenho isso na cabeça. E eles seguem isso, tá? E aí, olha só como o conhecimento vem para mim e o trabalho vai para eles, né?
Seleção do trabalhador. É fundamental entender que o ser humano ele é diferente e cada qual tem as suas especificidades. É preciso que a gente tenha métodos científicos de triagem para que percebamos quem é quem, quais as características de cada um para colocar ele no lugar certo da produção, no lugar que ele rende mais, que ele traz mais benefício para a produção, portanto, para a empresa. Tá? Então, assim, a gente deve, sobretudo, ter tarefas simples. Cada um faz uma tarefazinha bem simplesinha assim. Por quê? Porque se ele faz uma tarefa muito complexa, se ele conhece muito o processo produtivo, opa, conhecimento é poder e está na mão dele. Não, conhecimento é poder e tem que estar na minha mão. O que está nele? Não, você faz o simples. Faz só isso aqui, tá bom demais. Porque você vai conhecer bem disso aqui, vai fazer muito, muito bem isso aqui, vai garantir essa padronização e vai ficar no seu lugar aí. Tá? Só fazendo isso. Então, e aí eu tenho como fazer esse profissional ficar bem ajustado a essa tarefa. Tá? Terceiro ponto, lembrando, isso na visão de Taylor. E pensando nesse contexto que nós já traçamos, não é uma verdade universal. Todas as teorias que a gente vai estudar, elas são aplicáveis em contextos específicos. Tá? Todas elas ajudam esse conhecimento acumulativo. Depende de como você usar, em que contexto você usar. Lá na frente nós vamos voltar nesse tema. Por enquanto, só tenhamos isso como pressuposto. Nem verdades, nem mentiras, mas possibilidades que se ajustam em cada contexto. Dependendo do contexto, isso funciona, dependendo do contexto, pode não funcionar. Tá? Mas vamos ver o que o Taylor defendia então, o que ele colocou. Então, o terceiro ponto é a noção... O terceiro elemento, né, do sistema do Taylor, né, da administração científica, é a noção de cooperação. Oferecer diretrizes científicas e trabalhadores que as seguem prontamente. Tá? Então, a gente tem que ter clareza em falar, todo mundo tem que cooperar. Então, todo mundo, para cooperar, tem que saber cada qual o que tem que fazer dentro desse universo de cooperação. E se concentra no que você tem que fazer, que isso é a sua parte. Tá? E aí o quarto elemento fundamental aqui é a divisão igual do trabalho. Né? O que significa isso? Que nós que estamos aqui na frente, a gente planeja tudo, fala, ó, agora vocês estão aí, executa. Trabalhador executa. O trabalhador não tem que ficar pensando muito, por quê? Porque conhecimento é poder, ele não pode ter esse poder na mão, esse poder tem que ficar comigo. O que ele tem que fazer então? Ele tem que trabalhar. E ele tem que saber, eu tenho que planejar, nós que estamos aqui na parte administrativa temos que planejar, ele vai executar lá bonitinho, tal, fazer a sua função. Tá? Então, é mais ou menos isso. Bom, então, desta maneira, a gente tem a organização desse sistema. Tá? Em linhas gerais, resumidamente, é isso. Vou colocar agora um vídeo, tá? Na verdade é um trecho de um vídeo com um filósofo, né, que é o Cortella, vocês já devem ter ouvido falar dele, falando um pouquinho do Taylorismo, tal, da atualidade dele. Aguenta aí, dá uma olhadinha nisso, é rápido, depois eu volto de novo, só que aí nós vamos falar de outro carinha, que é o Henry Fayol. Nós não superamos o Taylorismo na totalidade, inclusive porque, para que ele fosse superado, nós teríamos, inclusive, de sofrer uma série de atrasos na nossa capacidade produtiva no cotidiano. Algumas das inspirações do Taylorismo, como, por exemplo, a utilização do trabalhador como uma parte da ferramenta, lembrando aquilo que é expresso no Tempos Modernos do Charlie Chaplin. A cena mais expressiva do Tempos Modernos, aquela em que ele cai na máquina e vai nas engrenagens, não é ele como uma engrenagem, mas é que ele não morre. Isto é, ele é tão aderente àquela mesma máquina que ele é uma máquina dentro dela. Ele vira para lá e para cá, dentro daquilo que aparece como parte da cena, mas ele sai vivo do outro lado. Isto é, ele e a máquina são a mesma coisa. Essa visão que o Taylorismo pôde trazer como melhoria da capacidade de produção, ela foi decisiva, enquanto intenção, para um incremento exponencial da produção humana.
fazer hoje com que se descarte de qualquer maneira, por exemplo, a linha de produção taylorista, ou mesmo a percepção fordista inicial, né, da capacidade de organizar a estrutura, ela não é superada. O que se superou foi a desumanização como uma convicção descartável. Isto é, o trabalhador, a trabalhadora, o homem e a mulher que atuam em processos, mesmo que de base taylorista, para aumentar a capacidade produtiva, eles não podem ser entendidos como parte daquela máquina e nem como máquina. Ao contrário, é necessário, inclusive, que ele seja preparado para outras atividades, outras tarefas e se sinta reconhecido no que faz. Se nós observamos, por exemplo, uma orquestra, ela tem um funcionamento em que cada um tem a sua tarefa. Nem todos fazem a mesma coisa o tempo todo, mas uma orquestra tem grupos de instrumentos que atuam na mesma direção. Vamos dizer que seria uma forma taylorista até. Você tem o grupo de sopro, de oboé, você tem o grupo de violinos, tem o grupo de cordas, você tem o grupo de metais. Isto é, eles têm uma forma de sintonia dentro dessa diversidade. O que se tinha no taylorismo original era apenas a monotonia da ação. E hoje se trabalha com a perspectiva que é de se obter uma harmonia maior. Muita gente ainda é saudosa da exclusiva forma taylorista. Muito bem. Então vocês viram aí a atualidade do taylorismo. Enquanto forma de organizar uma empresa, ele se mantém e é útil, necessário até para você aumentar a produção, para você padronizá-la. Porém, o que o Cortella falou e disse muito bem é a questão da humanização que a gente vai ver depois, que é algo central nos dias de hoje. Então, não dá para fazer daquela maneira cuja crítica do Charlie Chaplin foi muito bem-vinda. E por falar nisso, já vamos colocar um trechinho aí do filme do Charlie Chaplin que ele citou? Legal? Bacana? Rapidão, mais um trechinho do filme dele para vocês verem quando ele entra na engrenagem lá. Como é que é aqui? Vamos lá. Muito bem. Legal. Bom, então, vocês viram aí, né, essa cena essa pequena sequência, né, que o Cortella citou. E, bom, neste ciclo, vocês vão ver lá no cronograma, que está falando de desigualdade social e o texto lá de Sociologia Geral, lá na unidade 6, ele está falando muito disso e de alguns efeitos meio sórdidos de todo o processo de industrialização, de todo o processo capitalista e da questão da desigualdade social. Quando a gente olha para as teorias da administração, a gente está olhando da forma de organizar a empresa e, tal qual o Cortella falou, a preocupação aqui não se volta para o ser humano, se volta para a produção, para atender a sua clientela e gerar riqueza. Esse, então, que a gente estuda lá, é um efeito negativo disso, porque quando você olha para a produção, sim, legal, isso é ótimo para o ser humano. Porém, se você não olha para o ser humano também, você tem alguns agravantes. Esses agravantes estão sendo explorados lá. Por enquanto, eu estou primeiro traçando um cenário de como as teorias se organizam, tá? E o foco do empresário, da indústria, daquele que está promovendo isso, para as coisas funcionarem bem. A ideia dele é essa, né? Só que esse compromisso com o humano, ele não está vinculado aqui, ele é bem mais recente, nós vamos até estudar o contexto disso depois, para aprofundar melhor.
tá? Então, por enquanto, nós estamos ficando nessa parte da teoria, porque ela dá sustentação para a gente falar mais disso depois, das teorias, do pensamento clássico da administração. E por falar nisso, vamos continuar o nosso percurso aqui com o amigo Henri Fayol, também dentro da teoria clássica da administração, né, da sociologia das organizações, e ele viveu entre 1841 e 1925, como eu falei, segunda metade do século XIX, primeira metade ali, início do século XX, tá? Que esses caras pensam e isso continua, esse conhecimento acumulativo, ele continua. O Henri Fayol, ele inclusive tem as suas concordâncias, todos eles aprendem uns com os outros, que eles são do mesmo contexto histórico, eles viveram ali ao mesmo tempo, então eles aprendem uns com os outros, né? Só que aí cada um dá a sua contribuição nesse sentido. Então, o foco do Fayol, relembrando, vamos lá, enquanto que o foco do Taylor era na organização do trabalho, tá? O foco e por isso, e pensando que conhecimento é poder, então daí a administração científica, o Henri Fayol, ele está preocupado com a organização das operações da empresa. Aí ele é mais minucioso, ele vai bem longe nisso. Não que o Taylor não seja, tá? Mas aí a gente vai entrar mais nessas minúcias aqui. Por quê? Porque ele pensou as operações de uma empresa e a dividiu em 6 grupos, tá? Então, pensando assim, temos uma empresa aqui, então vamos organizá-la. Vamos organizar todas as operações. São todos mecanismos da gente fazer uma melhor produção, com maior qualidade, com maior rapidez, com maior eficiência, tá? Então, vamos lá. Ele dividiu em 6 grupos as operações da empresa. Então, primeiro grupo são as operações técnicas, produção, fabricação, transformação. Segundo grupo, operações comerciais, ou seja, de comercialização. Depois, terceiro, operações financeiras, procura e gerência de capitais. Depois, operações de segurança, proteção desse capital, proteção desse pessoal. Operações de contabilidade. Aí é toda a parte de contabilidade, né? Isso aí vocês já conhecem muito bem. Preços, custos, estatísticas, essa parte toda aí que tem que estar muito bem equilibrada numa empresa. E, por último, as operações administrativas. Direção, coordenação e controle. Chama a atenção o seguinte, para ele, de todas elas, a mais complicada, a mais difícil, que vai exigir mais, portanto, as mais complexas, são as de administração, as operações administrativas. Tá? Por quê? Porque será, novamente, porque envolve o fator humano. Tá? Lidar com gente é difícil. Né? É isso que eles estão considerando. Então, volta de novo aquela visão um pouco rude do ser humano como empecilho aqui na produção. Então, mais uma vez, isso aparece muito forte. Né? Quando você lida com o corpo social da empresa, com o pessoal, aí você tem que ser mais habilidoso, mais complexo. Então, acabam sendo também as mais bem remuneradas. Né? Então, você precisa de fato e estar muito presente e saber o que fazer. E por isso, nós precisamos de regras muito claras e que todo mundo conheça e que todo mundo siga. Tá? E aí ele dividiu essas regras que devem ser seguidas pelo corpo social da empresa para que ela funcione bem. Olha só, o administrador vai ter que fazer o quê? Com que as pessoas respeitem isso, que elas sigam isso. Né? Então, nisso ele estabeleceu o seguinte, vamos lá. Primeiro, divisão do trabalho, tem que ficar claro o que cada um faz e cada um tem que fazer aquilo a que foi designado, não entrar um na tarefa do outro. Né? Autoridade e responsabilidade significa o quê? Para ele não existe responsabilidade sem autoridade.
que significa, na prática, né, se você tem um papel e eu tenho um outro, então você cumpre o seu, eu cumpro o meu, tá? A sua responsabilidade aqui, ela vai ser consequência de um vínculo de autoridade com quem está aqui, entendeu? Na hierarquia. Por isso que um dos fatores também vai ser a hierarquia, né? Então, a responsabilidade de cada um está de acordo com a autoridade que lhe compete. A autoridade desse que está aqui na hierarquia é diferente da desse, é diferente daquele que está mais embaixo, tá? Então, isso tem que estar muito claro. E exige outro fator, disciplina de todos. Então, a disciplina é alguma coisa bem simples de se entender. Obediência e assiduidade, respeito às normas vigentes, né? Então, algo muito simples, mas vocês estão entendendo que tudo isso arregimenta o ser humano, né? Coloca que nem, mais uma vez, o Carlitos lá na linha de montagem, né? Então, depois eu vou passar mais uma ceninha dele, interessante para a gente falar disso, né? Que disciplina que a gente espera do funcionário, né? Como que a gente coloca ele? Nessa visão, coloca ele, ó, você pega firme, porque o funcionário não está nem aí, não. Então, é um pouco dessa percepção que se tem do ser humano aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vou colocar um trechinho agora, para vocês saberem disso, para a gente ver como que é essa percepção, então, do funcionário e da disciplina dele, né? Vamos lá, é rapidinho uma sequenciazinha do Charlie Chaplin, vamos lá. Quit stalling. Get back to work. Go on. Então, aí vocês viram, né, o que se pensa em relação à disciplina e em relação ao que um funcionário faz, né? Então, você precisa ter a disciplina, que é um elemento fundamental aqui, né? E o respeito a essa autoridade, né? Parte do pressuposto que o funcionário é assim, né? Mas você viu que ele respondeu, né, na cena rapidamente. Então, a autoridade estava ali. E outra coisa que ele coloca é a unidade no comando, tá? Então, o chefe comanda. Então não pode ter um monte de cacique para pouco índio, tem que ter um chefe que comanda. E unidade de direção, que significa o quê? Um chefe que comanda todos num sentido. Porque se eu falo para um grupo ir para cá, outro ir para cá, aí todo mundo começa a bater cabeça. Então tem que ter uma unidade de sentido. Tá? Então tem que ter um norte, uma direção clara. Tá? De acordo então com o nosso amigo Henri Fayol. E aqui eu gostaria também de chamar atenção para a subordinação, né, dos interesses particulares ao interesse geral. O que significa isso? O interesse da empresa é prioridade. Para ele é isso. Então, não interessa o que você está fazendo da sua vida, o interesse da empresa tem que vir antes. Tá? Porque a empresa é algo maior que você. Então você tem que priorizar a empresa acima de tudo. Subordine os seus interesses aos interesses gerais. Os interesses gerais são que a empresa funcione para que todo mundo tenha trabalho, para que todo mundo tenha dinheiro, enfim, para que tudo se saia bem. É essa a percepção dele. Bom, outra coisa, remuneração do pessoal. É um elemento fundamental porque ele coloca aqui muito seriamente que tem que ser justa e na medida do possível, porque se o interesse da empresa é prioridade, então é só na medida do possível, né, desde que o interesse da empresa seja preservado, essa remuneração deve satisfazer a pessoa que a recebe.
Então esse também é previsto como um objetivo, sim, aqui do Henry Fayol. A centralização significa equilibrar a necessidade entre você atribuir funções distintas, porque às vezes tem coisas de cá para fazer, coisas de lá para fazer, então, só que tudo isso tem que ser equilibrado dentro de uma centralidade de comandos e responsabilidades. Então, cada um faz a sua parte, beleza, às vezes essas partes se descentralizam um pouco, mas não pode ser muito, tem que ter um equilíbrio. Isso de alguma maneira tem que voltar a ser centralizado aqui, para não se perder o controle. Tá? A hierarquia deve ser estruturada dentro do necessário, né? E aí a hierarquia é o que eu já citei, né? Então tem que ter cada um no seu lugar, com respeito à autoridade e tudo mais. Ordem, cada coisa e pessoa no seu devido lugar, tudo isso está interrelacionado, né? Uma coisa vai linkando com a outra naturalmente. E aí ele traduz o quê? Equidade, que significa justiça no trato com o pessoal. Aqui, sim, apesar dele ter esse ser humano aí que se coloca como de certa maneira, um empecilho, um dificultador, você tem que saber lidar com isso. E você tem que lidar com isso com o mínimo de justiça. Tá? Então, ele traz isso também. E estabilidade do pessoal na função ou no cargo, né? Que significa aproveitar a experiência acumulada da pessoa no desempenho da função. Como é uma função, então a pessoa está naquela função, ela vai acumulando experiência e é legal, de acordo com o Fayol, você ter esse aproveitamento ali. A iniciativa, permitir que o funcionário se manifeste de vez em quando, né? Ele tem que ter essa iniciativa, inclusive, às vezes, para satisfazer o próprio funcionário, para estimular ele também. União do pessoal significa realizar esforços para a harmonia de todos na empresa. Olha o tanto de coisa que um administrador tem que pensar, que o pessoal da administração tem que pensar. Então, por isso que é uma atividade tão complexa assim. Tá? E, sobretudo, unidade do pessoal, então, com essa iniciativa, com essa estabilidade, com equidade, com ordem, respeitando a hierarquia, equilibrando a necessidade de descentralização das atividades com uma centralização sempre se voltando para um centro, remuneração do pessoal justa, na medida do possível satisfazendo também o pessoal, subordinação do interesse particular ao interesse coletivo, unidade de direção, unidade de comando, disciplina, autoridade e responsabilidade, divisão do trabalho. Tá? Então é isso. E assim ficamos com o Fayol. Tá? Então na próxima aula, a gente vai ver o nosso amigo Henry Ford. Tá? Esse aí já é mais conhecido, mais comentado, mas a gente vai saber um pouquinho mais dele. Valeu, galera. Até a próxima.